Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, geração do avivamento. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma madrugada. Como o nosso Deus é perfeito, bom, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, pastora Nani, shalom, profeta Ivanei, shalom para você, pastora Célia, shalom Marta, shalom, shalom queridos, Rejane, shalom para todos que estão entrando, amém? No nome do Senhor Jesus, shalom Sara, profetisa Sara, shalom pastora Kátia, shalom pastora Ceissa, shalom, shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado. Shalom, Beatriz. Shalom, Aline. Shalom, Elinice. Shalom, shalom, minhas queridas. Shalom, Guaraciara. Aleluia. Um bom dia, gente, para todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. Aleluia. E esses dias estão passando voando. Amém? Esses dias estão passando uma correria, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Estão animados? Oração da madrugada. Uau! Sábado agora é a nossa imersão de número 10, tá? Nossa imersão da unção de águia. Então vai ser uma imersão densa, tá? De muita glória, de muita unção. Se preparem. Você vai sair aleluiado. Você vai sair cheio, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Glória. Amém, pastora Célia. Aleluia. Gente, hoje o Senhor estava distribuindo a autoridade, distribuindo coisas novas para aqueles que estavam ali orando, para aqueles que estavam intercedendo. E hoje eu vi, né? O Senhor estava dando para todos que estavam ali. Mas eu falei, né? Para quem está mais de 2 anos, eu via uma capa. Eu via como se fosse, né? O Senhor te dando um nível de autoridade. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Então, gente, tem coisas que são tomadas dentro do mundo espiritual que vai te custar tempo, vai te custar resiliência, certo? E não adianta você acordar e brincar que está orando. Você tem que, de fato, orar, acompanhar, né? Estar ali acompanhando a oração. Porque você toma posse do despojo. Amém? Você toma posse do despojo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém? Então, você que está há mais de 2 anos orando na madrugada, hoje o Senhor nos presenteou com algo. Presenteou a todos. Mas para aqueles que estão há mais de 2 anos, há um novo nível de autoridade sobre você. Há uma autoridade especial sobre você. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Você está com a nova autoridade profética sobre os seus lábios. Uma nova autoridade de guerra sobre os seus lábios. Declare, use a sua espada. Amém? Use a sua espada para guerrear todos os dias. Não deixe o inimigo te intimidar. Porque ele vai tentar te intimidar. Mas você vai discernir. E, gente, existe algo que é ouro, é o discernimento espiritual. Nós precisamos ter um discernimento apurado, um discernimento aguçado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus. Jesus é muito bom. Amém? Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Ontem, pela madrugada, eu fui renovada em línguas. Uma presença invadiu meu quarto. Uau! Glória a Jesus. Aleluia. Gente, quando você estiver orando e sentir uma presença ruim na madrugada, vocês têm que falar, sai daqui agora em nome de Jesus. Por quê? A madrugada é um ambiente de guerra, tá? É um ambiente de batalha espiritual. Então, você tem que se posicionar e falar, diabo, sai daqui agora. Amém? E, gente, vocês precisam, né? Eu não tô conseguindo mais acordar na madrugada. Vocês precisam disciplinar a vida de vocês. Aqui, né, na minha casa, o pessoal sabe. Das 7, 7h30 eu já tô indo pro meu quarto. Posso não estar com sono, mas eu já vou deitar. Quando é 7h30, 8 horas, eu já tô pingando de sono. E aí eu deito,
né? É difícil eu voltar a dormir depois, né? Só se eu estiver muito cansada. Mas é difícil eu voltar a dormir depois, né, da live. Então eu já vou fazer minhas coisas, já vou fazer. Tento não dormir durante o dia, porque às vezes depois do almoço a gente dá uma dormidinha, mas é coisa de 1 hora, de 1 hora e meia. Aí você dá uma renovada. Mas eu falo assim, você fica muito produtivo, né? A nossa tendência de ser produtivo é na parte da manhã, porque a nossa cognição acabou de acordar, né? Então, você tem uma tendência maior de estar produtivo nesse horário. Glória a Jesus. Gente, ontem eu orei, né? Para aqueles que não estão conseguindo acordar, para aqueles que não estão conseguindo levantar para a oração, porque isso é uma batalha. E por que está acontecendo isso? Porque esses bruxos, esses feiticeiros, principalmente agora nessa data de Halloween, eles estão fazendo trabalho, eles estão se movimentando. E quanto mais eles se movimentam, mais eles trazem opressão sobre a madrugada. Por isso que agora, mais que nunca, você precisa se levantar. Amém? Você precisa se levantar. Então, às vezes tem temporadas que você está acordando com uma beleza, de repente você não está conseguindo. Então, a gente precisa se posicionar e continuar. Então, nesse tempo agora que está acontecendo Halloween, o pessoal já está se preparando, decorando suas casas para celebrar a morte. O que está acontecendo? Isso vai dando empoderamento para o diabo. E aí, a atmosfera vai ficando pesada, né? Tem vezes que a gente acorda, parece que está tudo seco. Não parece? Está tudo seco. Você fala, meu Deus. Mas tem vezes que parece que o céu está baixinho. Então, tudo é o nível, né, daquela época, como que está aquela época. Glória a Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Gente, qual que é a razão da tosse? Tosse, começar a espirrar, é demônio saindo para fora. Às vezes são flatulências, amém? Então, presta atenção. De repente você começa uma crise de tosse na hora da oração que eu estou orando. São demônios saindo para fora. Começa a escorrer o nariz do nada, né? Começa com ataque, espirros, né? Começa flatulências. Então, são demônios saindo de dentro do seu corpo, tá? Então, nem toda libertação é um endemoniamento daquele jeito. Então, tem momentos que o demônio, ele já caiu por terra e aí ele vai sair desse jeito, certo? Ou o seu corpo começa a tremer, certo? Então, é mais ou menos assim, tá? Então, são alguns sinais e sintomas como, deixa eu ver aqui, lembra aí, amor, comigo, tosse, espirros, flatulência, vômito, ânsia de vômito, tontura, o seu corpo começa a tremer e para de tremer. Então, são demônios saindo, amém? São demônios saindo. Só que eu já ensino, né, na Escola de Libertadores, são demônios que saem em silêncio, né? São demônios que não fazem aquela bagunça. Agora, já tem casos que o demônio, ele tá resistindo, né? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Às vezes você sente uma pressão no coração, são demônios saindo do coração. Uma pressão na cabeça, são demônios saindo de dentro da cabeça. Coceira no corpo. Exatamente. Geralmente a coceira no corpo está muito ligada com maldições hereditárias, muito ligada a obras de feitiçaria, muito ligada a voodoo. Quando a gente está quebrando coisas, né? Quebrando maldições, a pessoa começa a sentir uma coceira, mas é uma coceira insuportável às vezes, tá? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Gente, talvez você fale, meu Deus, será então que eu tinha demônio? Provavelmente, mas se você permanecer, daqui a pouco não tem. Abrir a boca, bocejo, né? Então é muitas coisas, tá? Queridos, vamos agora, no nome do Senhor Jesus, orar para nós começarmos? Hoje é Jeremias 43, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos, Pai, por esse dia, por esse devocional. Deus, eu quero te glorificar, Pai, pelo teu santo nome, quero te glorificar, Senhor Deus, pela tua bondade. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida, por cada pessoa que se encontra aqui, por cada pessoa que ora conosco na madrugada. Pai, toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, Pai, nós entregamos a Ti.
Obrigada, Jesus, por esse devocional. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que se renova todo dia. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Senhor, nós te amamos. Pai, nós nos colocamos agora debaixo do jugo e do governo do Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco, nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Jeremias 43, tá? Ontem a gente leu Jeremias 42, aleluia. Jeremias 43 é pequenininho também, amém? Então vamos lá. Todos acharam? Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Cairá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor, o nosso Deus, não nos proibiu de ir morar no Egito. Então vocês lembram ontem que, esses líderes tinham falado assim para Jeremias: Jeremias, o que Deus falar nós vamos fazer, nós vamos acatar, Mas olha aqui ele se levantando agora: você está mentindo, o Senhor não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Então olha só o que eles falaram: Baruque, o filho de Nerias, que convenceu ele a dizer isso, pois ele quer que a gente fique aqui para morrer. Só que essa palavra, para eles ficarem ali, ela tinha vindo realmente do Senhor. E aí, Jeremias tinha falado: vocês têm dois caminhos. Vocês têm dois caminhos. O caminho que o Senhor vai abençoar vocês é se vocês ficarem nessa terra. Aqui o Senhor vai os edificar. Aqui o Senhor vai os bendizer, Mas se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer no Egito. Aí agora, vamos aqui para o 4, tá? Vamos aqui para o 4. Joanã e os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar lá. Então, para você que talvez perdeu ontem, só atualizar você. Aqui tem um remanescente do povo de Judá que não tinha sido levado pelos babilônios. E esse povo foi até Jeremias, que é o profeta do Senhor da época, tá? E falou: Jeremias, nós queremos uma resposta de Deus. E aquilo que Deus falar, nós vamos acatar. E aí, a palavra de Deus é que eles fiquem em Judá, não saiam dali, que eles se edifiquem ali, que eles plantem ali, que eles vivam ali, que Deus ia cuidar deles e dar proteção para eles. Mas se eles decidissem ir para o Egito, as coisas iam dar ruim para eles. Eles seriam mortos à espada, Eles não iam voltar mais para sua terra natal. Então, depois de Jeremias entregar a palavra de Deus, dizendo que eles tinham que ficar na terra, os líderes acusavam Jeremias: Jeremias, você está mentindo, tá? Você está mentindo. Foi Baruque que pediu para você dizer isso, porque para nós sermos capturados aqui. Então, por que eles estavam rebatendo o profeta? Porque eles não tinham discernimento espiritual, tá? Ou seja, eles não tinham discernimento espiritual. Porque se eles tivessem discernimento espiritual, eles não iam pensar dessa forma. E muitas vezes Deus nos manda fazer algo que é contraditório. A gente pensa: será que aqui não vai dar ruim? Mas se Deus falou que vai cuidar de você, ainda que você esteja ali num lugar difícil, Deus vai cuidar de você. Eles não pediram direção? Eles não pediram que queriam uma palavra rema do Senhor, uma direção de Deus, e eles iam acatar tudo isso? E por que eles agora não acreditam? Porque eles não têm discernimento espiritual. Então, às vezes, tem pessoas que estão buscando uma palavra de Deus, um discernimento espiritual. Quando Deus traz a rema, essa pessoa fala: não, eu não vou fazer isso que Deus está falando, não. Então, por que você está pedindo, tá? Então, muita gente só quer escutar Deus e fazer as coisas quando convém você. Quando aos seus olhos parece ser certo. Só que aqui, queridos, não é uma questão de parecer certo, é uma questão de ter discernimento espiritual. Então, esses líderes, eles não tinham discernimento espiritual. Eles não tinham nenhum tipo de discernimento espiritual. Então, presta muita atenção aqui. Eles começam a confrontar quem? O profeta.
Então, aqui, ó, mesmo com a palavra clara de Deus, o povo desobedeceu. Mesmo com uma palavra clara de Deus, o povo falou, não, nós não vamos ficar aqui. Os babilônios vão nos pegar aqui. Mas Deus já havia falado, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Amém? E aí eles pegaram o quê? Eles pegaram Jeremias, Baruque e o restante do povo e desceram para o Egito. Deixa eu continuar aqui. Peraí. Aqui no 6. Havia na multidão homens e mulheres e crianças, as filhas do rei e todos de Nebuzaranda, capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito, até a cidade de Táfnis. Quando chegaram em Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Pegue algumas pedras grandes diante do povo de Judá. Enterre-as debaixo das pedras do pavimento, na entrada do palácio de Faraó. Aqui em Táfnis, então, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, certamente trarei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei o seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio, e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto. E sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Então, olha só o que vai acontecer aqui com o Egito. Então, esse povo está fugindo para o Egito, achando que no Egito eles vão encontrar abrigo, achando que, talvez, eu acredito, né, que o Egito aqui era a nação da vez, era a nação que estava bombando, né? Então, eles com medo, né, de ser tomados ali em Judá pelos babilônios, não, eles estão indo aonde, de fato, o rei Nabucodonosor, né, o império da Babilônia realmente vai tomar. Então, gente, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes, Deus está te dando um direcionamento, ainda que você fala, meu Deus, mas isso aqui parece tão contraditório, isso aqui parece tão, né, e será que realmente vai ser dessa forma? Mas se Deus está falando, se você está entendendo que é para você tomar para a direita ou para a esquerda, ou ficar ou ir, faça o que Deus está fazendo, porque senão o juízo vai te perseguir no Egito. Então, as pessoas, aqui esses líderes, né, esse povo, esse remanescente de Judá, está indo para o Egito achando que vão se salvar. Mas Deus está declarando aqui o quê? Que o juízo está por chegar ali no Egito. Amém? Então, eles não confiaram no Senhor. Então, Deus manda Jeremias enterrar as pedras grandes na entrada do palácio de Táfnis, e ele profetiza, Nabucodonosor virá até aqui. Olha só o ato profético que Jeremias faz ali, né? Então nós devemos confiar na palavra do Senhor. Por mais que às vezes a gente não veja frutos, às vezes demora a gente ver frutos sobre algo. Então, às vezes o Senhor falou assim, olha, faça isso, faça aquilo outro. E aí você está fazendo, mas você não está vendo fruto. Talvez você está orando por alguém na madrugada e você ainda não viu fruto. Só que o de repente de Deus acontece. Eu estava orando pelos meus familiares, eu não estava vendo fruto, e de repente o meu irmão floresceu. Minha cunhada, né, amor? Né? A sua irmã também, né? Então, assim, às vezes vem um primeiro para depois vir os outros, né? Então, às vezes a gente não está conseguindo ver, fala, meu Deus, eu estou orando pela minha família, clamando pelos meus, por que nada acontece? Mas quando acontecer, queridos, não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Quando acontecer, quando aquilo que você está orando acontecer, vai acontecer de uma forma sobrenatural.
vai acontecer de uma forma que você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Amém? Glória a Jesus. Então nós devemos confiar no quê? No direcionamento de Deus. Então aqui, esses líderes, né? Aqui, né? Como que é o nome dele? O Joanã, né? Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cairá, eles não confiaram. E eles eram representantes do povo. Eles não confiaram e eles decidiram ir para o Egito, onde Deus falou, não vai para o Egito. Tá? E nós devemos escutar Deus. Deus falar para você, não vai, não é o tempo. E tem muita gente, às vezes, que tem uma promessa e já quer adiantar essa promessa. Deus, de fato, vai te levar nesse local. E Deus está mandando eu dizer, Deus, de fato, vai te levar. Talvez Deus falou, vou te levar para as nações da terra. Eu tenho certeza que Deus vai te levar. Só que talvez não é nessa estação. E você vai ter que esperar a estação certa. Então, queridos, Deus muitas vezes faz com que nós demos um movimento de fé. Eu já falei isso para você. E o que é um movimento de fé? Um movimento de fé, você já estava escutando um testemunho, tá? Para você entender o que é movimento de fé. Existe a fé sem nenhuma atitude, mas é uma fé que você acredita, que você crê. Existe uma força dentro de você que é convicto daquilo. E existe uma fé que, além dessa convicção, você tem uma atitude que acelera as coisas e você puxa isso para que isso aconteça. Amém? Estava escutando um testemunho que uma família não tinha carne para comer. E aí a criança ficou, né, emburrada, embirrada e falou, mãe, por que não tem carne para comer? Né? E aí foi questionar a mãe, tal. E aí aquela criança, tipo, que não aceitou porque eles serviam ao Deus Todo-Poderoso. Eu não lembro muito bem o começo. Aí eu só sei que essa mãe, ali vendo o filho sendo ativado na fé, né, o Espírito Santo pegou e falou com ela, só não tem carne porque não tem fé. Aí aquela mulher falou, não tem fé? E aquela mulher vai, liga a panela, coloca o óleo na panela, né, e prepara tudo como se fosse fritar aquela carne. E de repente ela escuta um barulho no quintal. Né? Aí ela falou assim, vamos ver então, Espírito Santo, isso aqui não tem fé. Então ela pega a panela, coloca o óleo, liga ali sem carne, sem nada. E de repente ela escuta. E quando ela vai no quintal, tem um peixe se batendo. Sabe quando a gente pega um peixe? Ela falou, Deus, mas da onde que veio esse peixe? Aqui não tem lago, aqui não tem rio, não tem nada. E aí ela pega aquele peixe, tá? Um peixe vivo assim, no quintal, e traz pra dentro, né? E ali ela vive um milagre sobrenatural. Talvez pode ter sido alguém que passou e jogou? Pode. Talvez pode ser Deus que jogou do céu? Pode. Então, mas essa mulher, ela teve que materializar a fé dela. Como? Deus, não tem fé? Então o Senhor vai ver se não tem fé. E aí ela falou assim pro filho dela, filho, espera só um pouquinho que a carne já tá chegando. E ela foi, ligou o fogão, colocou o óleo. Então, muitas vezes, Deus precisa que nós, além de termos uma convicção, a gente faça um movimento de fé. Só que muitas vezes Deus nos dá uma promessa e Ele não quer de nós nenhuma atitude de fé, porque essa promessa não é ainda para esse tempo. Ele só quer que a gente confie e acredite. Mas muitos lugares, muitas circunstâncias, vai exigir de nós o quê? Vai exigir de nós que nós demos esse passo de fé, né? Esse passo de fé de quê? Peraí, eu vou ligar o fogo, eu vou colocar o óleo, eu vou esperar a carne, eu não sei de onde vai vir. E aí ela fez isso e começou a orar em línguas em volta da mesa, em volta da cozinha. E aí, de repente, ela escuta um barulho no quintal. Foi exatamente assim que eu escutei o testemunho. Amém? E isso é sobrenatural. Então, isso exigiu o quê? Uma atitude de fé. E o que é atitude de fé? Eu não estou vendo o resultado final, mas eu sei provocar como esse milagre poderia começar. Amém? Então, o resultado final é ela fritar uma carne. Mas, como que ela poderia provocar isso? Vou colocar o óleo na panela, vou esquentar, vou começar a orar aqui em línguas e a carne vai aparecer. Amém? Então, muitas vezes, Deus quer de nós, há circunstâncias que Deus quer de nós, não só uma convicção, Deus quer de nós uma atitude de fé. Porque existem alguns milagres que vai exigir de você não só uma convicção, né? Porque a fé é uma convicção, uma certeza de algo que você não vê nenhuma possibilidade, que você não vê nenhum vestígio. Então Deus quer muitas vezes de nós uma atitude de fé, certo? Um movimento de fé.
Amém? Então nós precisamos aprender a entrar nesse lugar e a provocar o mundo espiritual exatamente dessa forma, exatamente desse jeito. Então, mas às vezes Deus está falando, olha, eu vou fazer isso que eu te falei, mas ainda não é o tempo. E a gente precisa aprender a discernir as estações que nós estamos, porque quem estava comigo no sábado, eu falei muito sobre Elias e Eliseu. Eliseu e Elias na verdade Eliseu teve que passar por quatro estações, que era a estação, primeira estação, Gigal, um lugar de corte, segunda estação, Betel, um lugar de se estabelecer em Deus, terceiro lugar, guerra, porque você só consegue guerrear uma vez que você está bem estabelecido em Deus. Quarta estação, Rio Jordão. Só que na quarta estação não é só estar no Rio Jordão. Precisa transicionar de um lugar para o outro. Porque a capa não cai no começo da estação do Jordão. Ela cai só no final da estação. Porque quando você pega a capa, você sai da quarta estação e já entra no lugar de autoridade profética. Então muitas vezes a gente quer viver as coisas com o Senhor de forma acelerada. E Deus vai de fato acelerar, só que não é o aceleramento dos seus olhos naturais. Muitas vezes você fala, Deus falou que eu vou eu vou pregar as nações, Deus falou que eu vou casar. Sim, mas Deus precisa que você passe em cada estação. Deus precisa tratar o seu caráter, Deus precisa te amadurecer, Deus precisa tratar você, porque senão você não suporta viver dentro dessa estação onde a bênção chega. Então, se você não tiver estrutura de caráter, alguém profetizou que você vai ser um libertador, que você vai expulsar demônio, e aí você já quer expulsar demônio e você já quer lutar com potestade. Só que você não entendeu ainda que se você não tiver patente, se você não tiver uma vida muito firmada em Deus e uma santidade muito bem alinhada com Deus, você não aguenta esse tipo de guerra. Porque essa guerra é uma guerra que Deus que tem que te habilitar para ela. E você precisa se dispor, estar se consagrando, buscando em Deus. Então, se Deus falou que você vai isso, vai aquilo, vai acontecer, mas é no seu tempo. Então, hoje, muita gente tem se frustrado, muita gente, tem, às vezes, dado um passo para frente e retrocedido 20 para trás, porque tá igual aqui, Joanã, tem uma palavra rema de Deus, mas fala, não, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. E queridos, Deus precisa que você faça exatamente como Ele está falando para você. E eu sempre gosto de dizer, eu me movimento conforme a nuvem do Senhor se movimenta. Do que adianta? Então, muitas vezes tem gente que fala, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Você deveria. Não, eu faço exatamente o que o Senhor está mandando eu fazer. Porque a gente não pode ir pelo achismo das pessoas. Deus tem com você algo inédito. Deus tem com fulano algo inédito. Então muita gente às vezes fica dando pitaco. Eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria fazer aquilo. Eu espero a nuvem do Senhor se movimentar. Eu espero a nuvem do Senhor me conduzir. E Deus fala assim, agora é o tempo. Agora não é o tempo. Então nós precisamos aprender a viver as estações. Se você quiser acelerar as coisas, sem que Deus esteja nas coisas, você vai retroceder. Porque ir num lugar sem a nuvem estar à sua frente, o que é a nuvem? Sem a presença de Deus te respaldar, é só paulada, tá? Agora, quando Deus fala, eu estou adiante de você, eu estou com você, pode ir, pode confiar. Querido, você pode ir tranquilo. Você pode ir descansando. Porque se Deus falou, eu vou à frente, eu estou com você, esquece que já deu certo. Então, a geração, essa geração de agora é uma geração muito apressada, é uma geração que quer viver aceleramentos, mas muitos aceleramentos, eles querem viver na própria força do braço. E queridos, eu aprendi que o maior aceleramento se chama obedecer. Se eu tenho uma obediência radical, Deus tem um acelerar radical na minha vida. Então, você está vendo esse povo aqui que não está obedecendo, então eles vão retroceder. Amém?
Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje eu vou trazer uma palavra rema, eu vou continuar o que nós estávamos falando ontem. Então, amanhã nós vamos ler o 44, certo? Povo de Deus. Vamos voltar lá para Êxodo 4, fazendo favor. Ontem eu falei sobre a sarça, amém? Deus falando com Moisés na sarça, tá? Agora, vamos em Êxodo 4. Deus falando com Moisés na sarça. Então, Deus falando para Moisés sobre o seu chamado e falando qual que era o propósito dele e falando para ele que é Deus que está enviando ele. Só que Deus não só nos chama, nos posiciona no chamado, nos dá propósito e nos envia. Ele manda os Arões para nos consolidar, para nos ajudar, para pegar na outra ponta, né? Então Deus manda pessoas para caminhar conosco. Então abra comigo em Êxodo, capítulo de número 29. Então Moisés, no meio do deserto, no meio do caminho, ele encontra com seu irmão Arão, e ele conversa com Arão, fala o que Deus falou com ele. E agora nós vamos entrar aqui na parte aonde Moisés e Arão vão se apresentar para o povo de Israel. Então, queridos, Moisés aqui já tem 80 anos. Amém? Moisés aqui já tem 80 anos. Aí talvez você fale, nossa, mas será que Moisés não tinha que ser libertador com seus 35, com seus 40? Mas talvez ele não teria maturidade, né, para lidar com as pessoas. Então Moisés aqui, agora nessa fase, ele tem maturidade. Nessa fase, ele já tem o quê? Experiência. E muitas vezes Deus precisa amadurecer dentro de nós, tá? Essa maturidade, para a gente não ser precipitado. Então vamos comigo aqui, Êxodo 4, a partir do verso de número 29, amém? Aqui, ó, no verso 18, Moisés, ó, só vou falar rapidinho. Moisés volta para o Egito, Moisés voltou à casa de Jetro, o seu sogro, e lhe disse, por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar os meus parentes, nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Jetro, além de ser sogro, era o sacerdote ali de Midian, tá? Agora, vamos aqui, Êxodo 4, verso de número 29. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés e realizou sinais diante deles. E o povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado, né, Moisés e Arão. Então a gente vê que Deus deu essa estratégia, né, de colocar a mão dentro do manto, ela parecer leprosa, colocar depois. Então aqui Deus teve que convencer esse povo, presta atenção, com esses sinais. Então você vai ver que Deus teve que usar de sinais e maravilhas sempre para convencer o povo, porque o povo não tinha discernimento, tá? O povo aqui está debaixo de um jugo de escravidão. E talvez você fale assim às vezes, e na era de hoje? Na era de hoje é da mesmo jeito. Às vezes você fala para alguém de Jesus, essa pessoa parece que está cega, não escuta, não consegue sentir porque ela está debaixo de um jugo de escravidão. E toda pessoa que está fazendo a vontade de Satanás, ela está igual esse povo aqui do Egito. Está debaixo de um sistema que não consegue perceber Deus, não consegue sentir Deus. Quantas vezes você fala para o teu filho sobre Jesus? Fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala, meu Deus. Então aqui esse povo, eles foram convencidos por sinais, tá? Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, se prostraram e adoraram. E aqui eles mostram então o quê? Um gesto de rendição, tá? Então nessa passagem aqui, a gente vai ver o quê? Moisés se reunindo com os líderes ali, né? Falando com eles, fazendo os sinais, fazendo ali para eles entender que Moisés é o escolhido, Moisés é o libertador, Moisés está agora com o seu irmão debaixo dessa missão. E o que acontece? Como que a gente pode, né, trazer esse profético para nós? Muitas vezes Deus, ele nos leva para esse tempo onde ele nos transforma, onde o velho homem morre, nasce a nova Larissa, nasce aí a nova pessoa em Cristo dentro de você, que, né, o seu espírito renasce. E talvez você mudou de cidade ou você passou um tempo fora. E aí quando você volta, as pessoas
não acreditam que realmente você foi transformado. Quem já passou por isso? Né? Você fala assim, mas será? Né? Aí talvez a sua mãe falou, olha, o meu filho, meu Deus, tá outra pessoa, né? Então aqui Moisés, ele sai como egípcio, como assassino, mas agora ele volta como o libertador de Israel. Ele volta como libertador do povo, amém? E muitas vezes o que as pessoas acham nos desanima muito. Porque, por isso que o profeta na sua terra, ele não tem valor. Porque as pessoas talvez conheceu você quando você era da gandaia, quando você era isso, você era aquilo outro. Talvez as pessoas te conheceu quando você fazia todas essas coisas. E aí agora você está convertido, está falando de Jesus, está falando de avivamento, e parece que ninguém acredita em você. E realmente, queridos, é assim. Mas isso não pode te paralisar. Amém? Então, nem sempre você vai chegar com sinais e maravilhas. Mas o maior sinal e maravilha na sua vida é a sua transformação, é o seu novo estilo de vida. Então, talvez você passou um tempo fora ou teve um encontro poderoso com o Senhor Jesus e as pessoas estão duvidando. Não se preocupe, o tempo vai falar se realmente você teve um encontro na sarça com Deus ou não. Então, queridos, o profeta da sua terra realmente não tem muito valor. Mas você não precisa se preocupar com a opinião alheia das pessoas. As pessoas vão ver o cheiro de Cristo em você. Amém? E você que é lavado, liberto da opinião, saiu das feridas de alma, você não deve se preocupar com a opinião de ninguém, tá? Porque Jesus sabe se você realmente está carregando ele no coração ou não. Amém? E é isso. É sobre isso, queridos. Tá? Vamos aqui comigo agora em Êxodo capítulo 6, verso 6. Êxodo capítulo 6, verso de número 6. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com os grandes atos de julgamento. E eu os tomarei como meu povo e serei seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então, eu preciso que você entenda que a nação de Israel, tá, está confinada na escravidão dentro do Egito. E para isso acontecer, Deus teve que levantar o quê? Um libertador. Mas não só levantar um libertador, não só levantar um representante na terra. Deus precisa agora usar de sinais e maravilhas para sacudir o Egito. E se você não sabe sobre a história do Egito, o Egito, ele é um sistema, uma nação que tinha o Deus para o sol, o Deus para a lua, o Deus para não sei o que. Muitos deuses, uma nação muito pagã. Amém? Eles tinham muito conhecimento, muita tecnologia. Agora vamos aqui. Êxodo 6, verso de número 28. Êxodo 6, verso de número 28. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor. Transmita a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse, não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, por que Faraó me daria ouvidos? Então, mais uma vez aqui, né? Moisés fala, quem sou eu para estar nessa missão? Mas Deus tinha preparado o seu Arão, né? Então, Moisés tinha a visão e Arão falava, né? Arão tinha a voz profética para falar ali, ok? Então, Moisés está aqui o quê? Carregando a visão e Arão está carregando a voz profética, né? Está sendo aqui, né, um intermediário das coisas. Então a gente vê aqui Moisés voltando para a sua terra e agora voltando para o seu povo, e Moisés está falando aqui, o Senhor me chamou para ser libertador. Moisés está se apresentando agora com uma nova identidade, amém? E queridos, às vezes é difícil as pessoas entenderem a nossa nova identidade, porque às vezes era mais confortável a identidade que você tinha no mundo. Eu já escutei de pais e mães, eu prefiro a minha filha como era antes, nas festas, nas baladas, do que assim. Parece que essa menina agora, esse menino só vive orando. Então,
muitas pessoas não entendem o que é liberdade em Cristo. E liberdade em Cristo não é você estar ali à mercê das festas, das bebidas. Não, liberdade é você não precisar de nada dessas coisas. Então Moisés está voltando agora para a terra do Egito, se apresenta ali para os líderes, para o povo, né, para os hebreus, trazendo que Deus o levantou como libertador. E eu acredito que boa parte creu, mas muitos ali talvez ficou desconfiado. Será que é mesmo? Será que esse homem que foi criado no palácio realmente vai ser o nosso libertador? Amém? E eu sei que muitas vezes tem pessoas que não acreditam naquilo que você está carregando. Não acreditam na sua conversão. E foi algo que eu passei quando eu me converti. Amém? Eu lembro, né? Eu falei para os meus pais, falei, pai, mãe, eu não bebo mais, eu não isso, eu não aquilo. E muitas vezes meu pai ia beber um vinho e falou assim, você não quer tomar um vinho com o pai? Eu falei, pai, eu não bebo mais. Então muitas vezes, né, eu fui tirada sarro, pessoas tiraram sarro de mim, né? Ah, mas será? Vamos ver se é. Porque às vezes as pessoas querem o quê? Acham que é algo da sua cabeça, que é um tempo. Mas o tempo vai dizer se realmente o Senhor levantou vocês, se realmente o Senhor está no coração de vocês. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor, porque senão a gente não gera credibilidade. Amém? Senão Deus não gera credibilidade através de nós. Então, hoje não tem na minha casa, na minha família, quem não diga que eu não estou com o Senhor, porque eu tenho fruto. E, queridos, a maior prova de que você está com o Senhor é os frutos que estão sendo gerados através da sua vida. Tá? Então, você pode falar o que você quiser, se você não tiver fruto, significa que você não tem crescido. Você pode ter um discurso lindo, Deus quer ver os seus frutos. E o fruto é pessoas sendo transformadas através de você, pessoas sendo impactadas através do seu testemunho. Amém? Glória a Jesus. Então aqui Deus confirma, né, diante do povo, Moisés como libertador, com sinais, com as, né, que Deus tinha falado para Moisés fazer, ok? Então aqui o povo recebe o quê? Alívio, que agora tem ali de fato alguém que vai os representar diante de Faraó. E Faraó é um sistema de Satanás. Faraó é um sistema de escravidão. Esse povo está cativo dentro do Egito mais de 400 anos. Esse povo já nasceu dentro do jugo da escravidão. Esse povo já se acostumou com a escravidão. E muitos de nós acaba que vive tanto às vezes no mundo que quando se converte, mesmo se convertendo, mesmo estando, né, livre em Cristo, ainda se comporta como alguém que é cativo. Por quê? Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Você ainda acredita que você não pode prosperar? Você ainda acredita nas mentiras de Satanás? Por isso que nasceu o programa do Reset. O Reset é para resetar todo tipo de mente cativa, resetar todo tipo de cor, né, o nosso corpo que estava talvez ali no emaranhado de Satanás, né? Então muitas vezes nós estamos com uma mentalidade ainda escrava, com as emoções ainda escrava, com o corpo escravo, porque se você é escravo de certas comidas e não consegue deixar, você é escravo. Por que Deus nos chama para jejuar? Porque o jejum é aonde você domina a sua carne e fala, você não vai comer. Agora, o que essa sociedade maligna fez? Colocou muito alimento ruim, tá? Para cegar o povo espiritualmente. Amém? Essa sociedade maligna tem uma forma, não sei se você conhece, né? Existe a grande elite, os Illuminators. É uma grande elite que governa o mundo em questão de dinheiro, em questão de indústria. Então, o que eles fizeram? Eles manipularam os alimentos. E esses dias eu estava na cozinha, quando Deus falou comigo. Não, eu vou falar algo aqui, tá? Você que está fazendo um reset certinho, você não sabe o que aconteceu. O Senhor falou assim comigo. Eu estou limpando as veias de todos esses que estão no reset da contaminação que a vacina trouxe. A vacina do 19. O Senhor falou assim para mim, eu estava na cozinha, ele falou assim, estou livrando de ataques cardíacos, estou livrando de insuficiência pulmonar, estou livrando de aneurismas. O Senhor foi falando para mim as enfermidades, o Senhor falou, eu estou limpando o sangue do meu povo
da contaminação que aconteceu. E aí o Senhor começou a falar as enfermidades que iriam vir. O Senhor, estou livrando de câncer, de pessoas que não tinham nenhum tipo de genética. O Senhor falava de aneurismas estourando na cabeça. O Senhor falava de insuficiência, problemas no pulmão. O Senhor falava de diabetes precoce, principalmente em adolescentes e crianças, diabetes tipo 1. E o Senhor falava assim, o reset, eu não tinha noção disso. Por quê? Quando nós estamos ali naquele propósito dos sucos, né? Você sabe que os primeiros sucos é desintoxicação, depois vai removendo metais pesados. E muitos metais pesados que entraram, tá? Eles iam danificar o seu corpo. Então, se você tá no reset, continua fazendo. Se você começou agora, faz bonitinho. Que, queridos, não vai sair só verme de dentro de você. Não vai acontecer só uma limpeza profunda. Queridos, o que tem de gente que tinha alergia já não tem mais. O que tinha de gente com isso, com aquilo, não tem mais. Gente que tinha alopécia, gente que tinha isso, gente que tinha aquilo. Mas quando eu estava na cozinha e o Senhor falou, eu estou limpando o sangue do meu povo. Então, danificou a saúde de muitas pessoas, tá? Danificou a saúde de muitas pessoas. Talvez você, depois que tomou para prevenir, começou a ter enxaquecas que você não tinha. Começou a ter problemas renais, problemas que você não tinha, tá? E aí o Senhor começou a limpar o nosso organismo, tá? Então, o reset, né? Nós estamos já chegando na etapa final. Eu sei que tem pessoas, eu vi hoje lá no grupo, pessoas falando que estão começando, né, agora, mas faça certinho, faça bonitinho. Tem uma oração que você fala todo dia. Vocês não têm noção o que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Jesus. Vamos aqui comigo, queridos. Então Moisés, tá, se apresenta ao povo. O povo crê que ele é o libertador. Mas agora Moisés vai se apresentar a Faraó. Amém? Moisés vai se apresentar a Faraó. Moisés vai com Arão, né, se apresentar a Faraó. Então, abra comigo aqui em Êxodo capítulo 5, tá? Êxodo capítulo 5, verso de número 1. Amém? Êxodo capítulo 5, verso de número 1. Depois disso, Moisés e Arão foram ver Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com uma praga ou pela espada. Então a estratégia de Deus nunca foi, Deus não falou que ia tirar o povo, mas Deus manda Moisés e Arão dizer que era para Faraó deixar o povo sair durante 3 dias para ir adorar no deserto. Porque se já chega falando, ó, Faraó, libera o povo aí da escravidão porque Deus quer. Faraó ia ficar irado, já ia, né, mandar matar Moisés, mandar matar Arão. Por quê? Aí, como assim? Vai tirar os meus escravos, o povo que trabalha para mim? Amém? Então, vamos continuar aqui no 4. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Ou seja, no conceito de Faraó, vocês estão criando fantasia, vocês estão criando ilusão, vocês estão distraindo o povo das suas tarefas. Voltem ao trabalho, olhem, há muitos do seu povo nessa terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes e aos egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-las. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes
é que antes não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam, deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Então aqui, queridos, ao invés de Faraó aliviar, o que acontece? Faraó vai oprimir mais ainda, porque ele fica revoltado. Moisés, Arão, vocês na verdade estão distraindo o povo do trabalho. Vamos aqui agora no 7, verso de número 7, tá? No verso 7, no Êxodo 7, verso de número 7. Aleluia. Acharam? Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83, tá? O Senhor disse a Moisés e Arão, o Faraó exigirá, mostre-me um milagre, e quando ele o fizer, diga a Arão, tome a sua vara e jogue-a no chão, na frente de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do Faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O Faraó mandou chamar os seus sábios e feiticeiros, por meio de suas artes mágicas. Esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Então, peraí, o diabo também tem poder. Nós estamos vendo Moisés se apresentar para Faraó e Arão, só que agora o Faraó pede um milagre, ele pede um sinal. E aí, Arão vai jogar o cajado, vai se transformar em serpente, mas os seus magos, os seus feiticeiros também sabiam fazer o mesmo sinal. Prestem atenção aqui. Magos e egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos e o coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. E ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. Aqui nós estamos vendo Deus se manifestando com sinais diante de Faraó. E às vezes você fala assim, será que essa pessoa que me persegue não pode ver Deus na minha vida? Sim, ela pode até ver Deus, mas talvez o próprio Deus endureceu o coração desse Faraó que está te oprimindo. E muitas vezes Deus está endurecendo o coração de Faraó porque existe um grande despojo a ser entregue para você. Então, independente da circunstância, eu quero que você entenda. Faraó pode tentar te oprimir. Faraó, querido, são as circunstâncias, os obstáculos, os inimigos que se levantam contra você. Faraó pode tentar te oprimir. Faraó pode tentar te perseguir. Faraó pode até reconhecer o poder de Deus que está sobre a sua vida. Mas ele pode estar debaixo da mão do próprio Deus e o coração dele sendo endurecido pelo próprio Deus. Porque quando Deus te dá a vitória, ele não vai só te dar vitória, ele vai te dar um grande despojo. Amém? E muitas vezes a gente não entende. Por que tanta perseguição? Por que lá no meu trabalho essa pessoa se levanta tanto contra mim? Por que aonde eu vou tem alguém que não gosta de mim? Mas é porque você é um enviado do Senhor. Você está com o cajado dele na mão. Você é alguém que aonde chega, a atmosfera muda por causa da densa glória de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Então, qual que é o profético aqui? Nós precisamos mostrar a autoridade que exercemos em Deus para que o sistema entenda quem nós somos. Porque, queridos, o sistema também tem poder. O sistema de Satanás. A gente está vendo aqui que os magos e os bruxos aqui, né, do Egito também fez o mesmo sinal. Só que a diferença é que a serpente que se transformou através do cajado de Arão, ela engoliu as outras, tá? Então Deus levanta os seus servos genuínos para enfrentar toda a estrutura do diabo. E sim, o diabo pode até ter poder, mas Deus vai mostrar que ele tem todo o poder. Amém? E aí a gente vê aqui esse cenário onde o coração de Faraó está endurecido, tá? Então muitas vezes a gente está orando, a gente está clamando, a gente está pedindo e a gente está vendo pessoas com o coração endurecido, pessoas que não conseguem ver, né, realmente
que Deus está nas nossas vidas e a gente fica frustrado. A gente fala, meu Deus, mas será que Deus não vai tirar esse faraó da minha vida? E às vezes esse faraó é o seu chefe, esse faraó é alguém que está te perseguindo, esse faraó é um hater que está aí na internet, tá? Então esse faraó, ele não veio para te matar, ele não veio para te manter cativo. Esse faraó veio para que a glória do Senhor não seja só uma grande vitória na sua vida, mas que seja uma vitória carregada de despojo, que você venha ter uma vitória debaixo da mão poderosa de Deus. E nós temos necessidade de ter faraó em nossas vidas. Queridos, o ser humano, ele tem uma inclinação a entrar numa zona de conforto. Mas se nós, muitas vezes, não temos obstáculos, quando alguém te desafia, não você fala, agora você vai ver. Agora eu vou fazer melhor. Bom, eu sou uma pessoa que eu sou movida pela dor, sou movida pela força antagonista, eu sou movida pela afronta. E quer me tirar da zona de conforto, é só receber um ataque do diabo, um ataque de principado, um ataque de potestade. Menina, de repente, acende, me liga. Mas se tiver tudo bem, eu permaneço. E o ser humano, ele tem essa inclinação de permanecer. Então nós só reagimos quando nós identificamos um grau de dificuldade. Nós só reagimos quando uma força antagonista vem contra você. Quando você realmente precisa se posicionar. Eu acredito que a maior parte dos seres humanos são assim. Você talvez só consegue entrar, você talvez só começou a orar numa campanha de oração quando você entrou na dificuldade. Porque se a sua vida estivesse tudo bem, talvez, só que aí com o tempo você aprendeu a guerrear, você aprendeu a entrar em campanhas, mas talvez o que te levou às vezes na madrugada a uma campanha foi porque você estava passando por um problema. Se não tivesse um problema, talvez você nunca estaria orando na madrugada, mas você aprendeu a estar na madrugada, amém? Mas se você tivesse que escolher, eu vou orar na madrugada porque eu quero, não, provavelmente havia algo que você teria que guerrear, certo? Então nós precisamos que muitas vezes de ter um faraó na nossa vida, e não só isso. Deus muitas vezes precisa endurecer o coração desse faraó para a gente melhorar e ele forjar, na verdade, o nosso coração. Então muitas vezes a gente não entende, mas por que Deus tem tanta perseguição? Por que, Senhor Deus, está acontecendo tanta coisa? Mas é o Senhor trabalhando no seu coração quando ele endurece o coração do seu inimigo. O Senhor está trabalhando a resistência em você. O Senhor está trabalhando a sua fidelidade em você. O Senhor está trabalhando tudo o que ele precisa forjar em você. Amém? Então, se você precisa confrontar Faraó, confronta Faraó. Você não vai negociar com Faraó, você vai confrontar Faraó. E essa geração é uma geração que tem medo de falar. É uma geração que tem medo de decepcionar o outro, porque não sabe falar não. E aqui, talvez o seu Faraó são posicionamentos que você tem que ter e falar, não, eu sou crente, eu não vou nessa festa. Não, eu sou cristão, querido, eu não participo dessas coisas. Aí você tem medo de falar isso no seu trabalho, você tem medo de confrontar talvez a festa de Halloween. Vou falar aqui do Halloween. Talvez você tenha medo de confrontar pessoas falando que você não participa de Halloween porque você é cristão. Então o faraó está apresentando diante de você, mas você está negociando com o faraó. Não, eu não vou. Por isso, por aquilo, você está inventando uma desculpa esfarrapada enquanto você não vai porque você teme ao Senhor, mas você não celebra a morte. Só que não era esse confronto que o Senhor queria. O Senhor queria que você falasse, fulano, deixa eu te falar, eu sou cristão, a festa do Halloween é uma festa que celebra a morte, tá? É uma festa que invoca demônios. Então, eu sou de uma fé que celebra a vida, eu celebro Cristo. Então, eu não vou, meus filhos não participam. Esse é o meu posicionamento, mas respeito o seu. Então, hoje em dia, o Senhor tem colocado muitos faraós, muitos sistemas diante, principalmente dos jovens, dos novos convertidos. E você tem medo da retaliação, tem medo da opinião de alguém, né? De você se posicionar dessa forma. Tem gente que nem se posiciona que é cristão dentro do trabalho porque tem medo da retaliação. Ricos e ímpios. Aí às vezes tem alguém lá até metendo pau no pastor, falando mal, falando isso e aquilo, você tá rindo junto. Então você tá negociando com o sistema de faraó. Por quê? Na verdade Deus quer que nesse momento você lance o cajado, porque é essa serpente, esse sinal, essa manifestação de Deus vai engolir as outras serpentes. Então Deus, Ele está testando você. Quando ele te apresenta diante de faraó.
Talvez crente 007, exatamente, Silmara, é o crente 007. Deus vai lá, se apresenta, Deus vai lá, coloca você na linha de confronto. Vem um faraó e se apresenta. Aí você, em vez de falar para faraó o que Deus te mandou, você negocia com o faraó. E Deus não quer que a gente negocie com o faraó. O que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente confronta. E o faraó é o sistema. O faraó é o pecado. Fulano, vamos na festa junina? Não, não vou, não participo. Porque para nós, festa junina é uma festa pagã, uma festa consagrada, e a gente não participa. Então, você precisa, para de falar que não vai, para de mentir, seja autêntico, amém? Deus já entregou uma autoridade sobre a sua vida. Você só vai ter mais autoridade quando você usar a autoridade que o Senhor colocou sobre você, amém? Você quer ter influência sobre as regiões celestiais? Você quer carregar uma atmosfera de glória? Para de ser covarde. Para de ficar dando desculpa aonde o Senhor quer que você confronte, tire a espada e fale, eu não vou. Para, porque o diabo, ele dá risada. Ele deve falar assim, tá vendo? Não aguenta uma pressão. Morre de medo da opinião dos outros. Morre de medo do que os outros vão achar. E queridos, uma pessoa que está em Cristo, sabe o seu chamado, não tem vergonha de se posicionar. Não tem vergonha de confrontar o sistema, confrontar o Egito. E o Senhor está te levantando num tempo como este para falar quem você é em Cristo e para o que você veio. Amém? Porque se você não se apresenta assim, essa pessoa, no dia mau, ela vai lembrar, o Espírito Santo vai falar assim, busca o fulano. No dia mau, o Senhor vai dizer, ei, busca o ciclano. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Por mais que talvez essa pessoa não tenha concordado com você, mas ela sabe que você é uma pessoa posicionada. Amém? Então pare de negociar com o faraó e com o sistema do Egito. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, um dia abençoado para todos vocês, um dia poderoso, um dia profético. Hoje, né, você que é membro da Global Fire, hoje tem um culto poderoso. Hoje nós temos um culto, né, para os membros. Sexta-feira é o culto aberto, é o culto geral e todos podem participar, mas hoje é só para os membros do ministério, amém? Eu espero vocês na próxima madrugada, tá? Nós estamos aí guerreando todos os dias. Nesse próximo sábado nós vamos ter a nossa última imersão, unção de águia, e essa imersão vai ser carregada de poder, de glória. Beijo, beijo, amo vocês.